Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. No domingo passado, nós refletimos no capítulo 21. Aqueles que aqui estiveram, nós pensamos sobre a nossa herança. A pergunta era: a sua herança é inegociável? E nós refletimos a partir daquele episódio que está registrado no capítulo 21, da vinha de Nabote, né? Nabote era um proprietário de uma vinha, e o rei Acabe chegou para ele e fez uma proposta de adquirir aquela vinha que estava ao lado do seu palácio, que era conveniente para Acabe. Mas qual era o propósito de Acabe? Transformar aquela vinha numa horta, né? Numa horta. E Acabe chega para Nabote e faz aquela proposta: eu posso te dar uma propriedade melhor em outro lugar, a sua escolha, ou eu posso pagar em dinheiro. Só que nós vimos na semana passada que o negócio foi inviabilizado, né? Por causa da perspectiva que Nabote tinha daquela propriedade. Se para o rei era só um terreno, uma propriedade, uma vinha, que poderia ser transformada numa horta ou em qualquer outra finalidade, na perspectiva de Nabote, ela era a herança dos seus pais, né? E nós pensamos no domingo passado, aqueles que aqui estiveram, sobre a nossa herança em Cristo. Qual é a nossa herança espiritual em Cristo Jesus e como tem sido a nossa relação com a nossa herança, a maneira como nós enxergamos e nós honramos a Deus a partir da herança que recebemos. E nós voltamos o nosso olhar para Atos capítulo 26, quando Paulo está testemunhando perante o rei Agripa, e ele vai falar ali sobre o seu chamado, a sua vocação. Deus o envia aos gentios, e o texto vai dizer: para lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam duas coisas: o perdão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém, amados? Então é aqui que está a nossa herança, nesse ambiente espiritual, entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Esse é o texto que, na minha perspectiva, é mais incisivo, mais forte sobre o que é uma conversão. Paulo está dizendo para convertê-los. Não era Paulo que converteria aquelas pessoas, não era Paulo que abriria os olhos daquelas, mas o Senhor, o Evangelho de Jesus pregado, testemunhado por Paulo, e aquelas vidas sairiam do domínio das trevas e seriam trazidas para a luz. Efésios 5:8, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aleluia. Isso não é uma obra humana, isso não é produzido por nenhum religioso, por nenhum filósofo, isso é obra do Espírito Santo. E Paulo então nos diz que nós temos herança entre os que são santificados em Cristo Jesus. E lemos também, foi o último texto, Colossenses capítulo 1, e no versículo 12, Paulo diz que nós devemos dar graças ao Pai que nos fez idôneos à nossa parte na herança no reino da luz. Nós temos parte na herança, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém, amados? Então nós pensamos sobre a nossa herança. Assim como Nabote teve um discernimento e uma convicção de que aquela terra era a herança dos seus pais, nós devemos valorizar a herança que recebemos em Cristo Jesus. E pensamos também em nós como igreja, na geração que está agora servindo ao Senhor, da herança que recebemos, o Evangelho que chegou até nós, de gerações passadas, que se doaram, que se entregaram, que testemunharam, que contribuíram para que a igreja chegasse a esse ponto. E daqui em diante, é nossa responsabilidade honrar o nome do Senhor e seguir com o Evangelho a partir desse lugar, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler o capítulo 22, eu só situei os irmãos, né, daquilo que nós refletimos no domingo passado, e nós vamos avançar hoje uma outra realidade importante
com a qual Acabe precisou lidar também. Se no capítulo 21 ele teve que lidar com alguém que sabia que a sua herança era inegociável, agora no capítulo 22 ele vai ter que se deparar com um homem de Deus que entendeu que a sua vocação era inegociável, o seu chamado, a unção de Deus na sua vida era inegociável. Vamos ler o texto? Nós vamos começar no verso 1. Durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, meu povo é como teu povo, os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o aborreço, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: ataca, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá, engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você?
Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Meus amados, é assim que funciona. O profeta de Deus, ele fazia alguns votos. Primeiro voto: ir aonde Deus mandasse. Segundo voto: falar o que Deus mandasse ele falar. Esses eram os votos do profeta. Talvez você se lembre de um que quebrou os dois, né? Jonas. No primeiro momento, ele não quer ir para onde Deus o enviou e não quer falar o que Deus mandou ele falar. Então, ele entra em crise. Não é? Porque quando você não está em harmonia com aquilo que Deus quer da sua vida, você entra em crise, você entra em confusão interna. Não é? No caso de Jonas, era porque ele olhava para os ninivitas, inimigos cruéis do povo de Deus, que cometia atrocidades como as que nós vimos recentemente aqui, né, perpetrada ali pelo Hamas, né, gente que tirava crianças, né, de mulheres grávidas, enfim, faziam coisas horrendas. Então, na mente de Jonas, eu não quero que esse pessoal vá para o céu comigo. Eu não quero conviver com essa gente, porque eu sei que Deus é misericordioso. Eu vou pregar, eu vou profetizar, vai que esse pessoal se converte. Essa foi a lógica de Jonas. Então ele quebra esses votos, mas Micaías não. Né? Então nós vamos perceber que ele tinha, se Nabote tinha uma perspectiva de que a sua herança era inegociável, Micaías entendia que a sua vocação também é a sua herança. E agora, nessa questão da vocação, do chamado dele, da unção que ele recebeu, do chamado que ele recebeu para ser um profeta de Deus, também era inegociável. E nós vamos, então, refletir em 3 realidades importantes que nós aprendemos aqui com Micaías. A primeira delas, irmãos, é que ele foi reconhecido pelo seu compromisso com Deus. É interessante a gente perceber como é que ele entra em cena. Os irmãos sabem que, nesse período da história, as 12 tribos de Israel já estavam divididas, né? As 10 tribos ao norte, formando Israel, e as 2 ao sul, Judá. Então, Acabe, que nós refletimos na semana passada, ele era rei de Israel, da parte norte da nação judaica, com as 10 tribos. Só que ele tinha uma intenção de lutar contra a Síria, de retomar um território da Síria. E ele tenta juntar forças com Josafá. A gente vê aí no texto, no versículo de número 2, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Né? Então ele vai do sul visitar o rei de Israel, ele vai a Samaria. E aí entram ali em acordo para guerrearem contra a Síria, juntarem as forças para pelejarem contra a Síria. Só que Josafá era crente, né? Diferente de Acabe. Né? Josafá fala com ele: tudo bem, nós vamos, meu povo será o teu povo, versículo 4, os meus cavalos como se fossem seus, porém, aquilo que um crente faz, né? O que um crente em Jesus faz antes de tomar decisões? Antes de entrar num empreendimento, antes de se casar, né? Antes de fechar negócios, o crente vai buscar o conselho do Senhor. Né? O caminho mais natural para a nossa vida. Nós temos um Senhor. Né? Nós não vivemos mais guiados pela nossa ideia, pelo nosso pensamento. Há um Senhor na nossa vida. Colossenses 2,6, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Edificados, enraizados, confirmados na fé, crescendo em ação de graça. Nós recebemos o Senhor. Se nós recebemos o Senhor, Ele agora é o dono da nossa vida. Então Josafá diz o seguinte: está tudo certo. Sou como tu, verso 4, o meu povo é como o teu povo, os nossos cavalos, os meus cavalos são como se fossem os teus, mas sempre tem um mais na vida do crente.
E é aqui que embola tudo, né, irmão? Porque se para o homem natural a gente mediu força, os nossos exércitos são compatíveis, dá para a gente ir, vamos embora, vamos em frente. Mas o crente, ele pensa diferente. Mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o quê? O conselho do Senhor. Amém, meu irmão? Eu não sei se você está para tomar alguma decisão nesses dias, mas você já buscou o conselho do Senhor? Você tem buscado a direção de, não, pastor, é comigo mesmo. O que diz respeito a Jesus é a minha salvação eterna. É como se fosse um bilhete para eu ir para o céu. É só isso que eu recebi. Mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não nos diz que nós fomos comprados por preço, de que é um Senhor agora, soberano, que reina, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida, que nós fomos chamados à adoração, fomos primeiro libertados do império das trevas, Ele mudou a nossa identidade, nós somos seus filhos e filhas, amados e amadas, em Cristo. Será que esse Deus que nos comprou, nos resgatou do império das trevas, não tem uma direção para a nossa vida? Não tem uma direção para a nossa vida profissional, para o ministério que Ele nos deu, para a família na qual vivemos, para a criação de filhos, para a maneira como lidamos com os nossos pais, pela maneira como nós administramos as finanças? Ou será que a gente vai ficar, né? Não, Jesus já me salvou, a gente se encontra no céu, aqui na terra deixa comigo, né? E aí Josafá tem uma percepção diferente, ele diz, não, nós vamos buscar primeiro. E o que era buscar o conselho do Senhor naqueles dias, nesse contexto aqui? Era trazer um profeta, né? Deus usava o sacerdote para interceder pelo povo, fazer a mediação, não precisa mais hoje, porque Jesus é o nosso mediador, amém, queridos? Nós entramos na presença de Deus, agora não tem mais um véu que nos separa, porque Jesus rasgou o véu. Aleluia, nós entramos no Santo dos Santos, na linguagem de Hebreus 10, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Nós não entramos na presença de Deus pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, porque a gente ora muito, ora pouco, a gente entra ali porque Jesus pagou a nossa dívida. O véu foi rasgado de alto a baixo, entramos na presença do Senhor. Mas na antiga aliança era necessário o sacerdote para ser o mediador, oferecer sacrifício, interceder pelo povo. E Deus usava o profeta. O profeta, ele trazia a palavra de Deus, uma palavra baseada na lei, baseada no conselho de Deus, nos mandamentos de Deus. Quando o povo de Deus se afastava, ele vinha e trazia a palavra para voltar. Eu falei da semana passada sobre Elias, que foi quem profetizou para Acabe no capítulo anterior. E Elias profetiza a seca já estava anunciada no livro de Deuteronômio, se esse povo se voltar contra mim, uma das consequências será a seca, para que ele possa se lembrar de que há um Senhor sobre eles, que cuida deles. E agora, eles querem ouvir o conselho do Senhor, e tem ali um monte de profeta, né? Versículo 6, então o rei de Israel reuniu 400, era uma festa, profeta para todo lado, todos falando a mesma coisa, todos falando aquilo que o rei queria ouvir. Pode ir, avance, né? Devo ir à guerra? Versículo 6, eles responderam, sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei, vai em frente. Acabe com a vida toda torta, totalmente longe, patrocinando idolatria, sendo instrumento do inferno, perseguindo o crente, né? Foi lá, se apropriou de um terreno de Nabote, foi repreendido por Deus, com a vida toda errada, e agora quer ser vitorioso, quer governar o povo de Deus, sem a direção de Deus, e quer entrar no empreendimento, e ainda quer a bênção de Deus, e aí chama a gente para falar o que ele quer ouvir, 400 profetas, e é interessante que Josafá não ficou convencido daquilo, Josafá ficou com uma pulga atrás da orelha. Irmãos, imagine 400 profetas, você vai em 400 igrejas, 400 falam a mesma coisa para você. Você vai falar assim, não é possível, cara. É Deus está nisso, né? 399 confirmações, um falou e 399 confirmaram. Ah, meu irmão, vou embora, vou entrar nesse empreendimento. Só que Josafá ficou com uma pulga atrás da orelha.
E aí a pergunta que ele faz no versículo 7, não existe aqui mais nenhumzinho, nenhum profeta do Senhor. Deve ter umzinho diferente aí, né? Só mais um a quem possamos consultar. Né? A coisa não estava, sabe aquela palavra que não vem de Deus, não traz paz ao seu coração, não tem respaldo na Escritura. E aí ele começa a ficar inquieto. E aí Acabe fala assim, tem mais um sim. Sabe, aquele negócio arranhando, né? Tem, mas não precisa nem chamar, eu já sei. Toda vez que ele vem, é só coisa ruim, Giovanni, é só perna de 3, né? Não adianta nem chamar, mas já que você quer, né? O rei de Israel respondeu, ainda há um, versículo 8, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Por isso que o primeiro ponto é, ele foi reconhecido por seu compromisso com Deus. Isso aqui é um elogio. Alguém se lembrar de vocês e dizer assim, olha, a gente pode confiar, porque essa pessoa tem o conselho do Senhor, tem a palavra do Senhor no coração, não vai falar de si mesmo, não vai falar segundo a conveniência, afinal de contas está profetizando para o rei, isso vai dar projeção. Não tem isso? Se pregar num congresso tal, vai ter projeção? Né? Se participar do evento tal, for o preletor principal, então se aparecer na foto, então, meu irmão, não para nunca mais. 400 profetas. E esse homem, então, é chamado. E o rei diz assim, nós podemos consultar. Interessante. Deixa aí marcado, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Veja como é que Samuel era lembrado. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Voltando um pouquinho, você está em Reis, a palavra do Senhor diz assim, o contexto é Saul perdeu ali alguns jumentos, né, lá da casa do seu pai, algumas jumentas, ele está procurando, não sabe o que fazer, mas Deus está naquele controle ali, atraindo ele, e ele vai ser o rei de Israel, e aí ele já está desesperado. Versículo 5, ele diz, vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Aí o servo dele diz assim no verso 6, 1 Samuel 9,6, o servo, contudo, respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado, tudo o que ele diz acontece, vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Nesta cidade há um homem de Deus, nessa igreja há homens e mulheres de Deus, é isso que nós queremos, amados irmãos, sermos conhecidos não por aspectos assim humanos, mas pela fidelidade ao Senhor, de gente que ora, de gente que leva Deus a sério, de gente que tem vida santa, porque foi comprada pelo sangue de Jesus, e tem compromisso com a herança espiritual que recebeu, que não negocia o seu compromisso com Cristo, a sua vocação de ser igreja de Deus, para abençoar, para servir, em nome de Jesus. Ele então é reconhecido por Acabe pela sua credibilidade como profeta. Há um homem por meio de quem podemos consultar ao Senhor, e além de ser reconhecido pela sua credibilidade, ele é reconhecido pelo seu compromisso com Deus. Nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. O que Acabe está dizendo com isso? Ele não se intimida com a minha posição de rei. Ele poderia chegar aqui e tentar dar uma brandada na situação, mas ele é fiel a Deus, comprometido com Deus. Se profetizar coisas boas a respeito do rei era algo importante, interessante aos falsos profetas, para um homem comprometido com Deus como Micaías não significava absolutamente nada. A mesma coisa que João Batista disse para Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso a Bíblia chama de adultério. Possuir a mulher de outra pessoa, a Bíblia chama de adultério. Deus reconhece a aliança conjugal. O anjo disse para José, não temas receber Maria, tua esposa, ela é tua, legítimo. Deus reconhece os relacionamentos, então não te é lícito. Então, esses homens de Deus, eles têm compromisso com Deus.
Paulo diz isso aos coríntios, nós pregamos na presença de Deus. Temos compromisso com o Senhor. Louvado seja Deus. A pergunta é, as pessoas, ao se referirem a nós, nos reconhecem como homens e mulheres comprometidos com Deus? Porque quando Acabe se refere a Micaías, perguntado por Josafá se há mais alguém, ele diz, tem umzinho aí. Há um que nós podemos ter a certeza de que ele é um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Que privilégio, irmãos. Queremos isso. Queremos ser pessoas, discípulos de Jesus, que têm a direção de Deus. Quantas pessoas estão desorientadas nesse tempo? Quantas pessoas que trabalham com você, que convivem com você, que são da sua família, inclusive, que precisam de direção. E Deus entregou a nós a sua palavra, Deus revelou a nós, se revelou a nós em Cristo Jesus. Nós somos morada de Deus no Espírito, a palavra habita ricamente em nós, nós temos algo a dizer da parte do Senhor. A palavra está no nosso coração e na nossa boca, a palavra da vida. Que nós sejamos esses instrumentos para apresentar o conselho do Senhor. Quantas pessoas precisando do conselho do Senhor, desorientadas na sua sexualidade, confusas nos seus relacionamentos, perdidas em relação ao futuro, com medo da morte, com medo do inferno. E nós temos a palavra de Jesus no coração. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E daí por diante. Então, em primeiro lugar, nós vimos que ele foi reconhecido por seu compromisso com Deus, mas há uma segunda realidade importante a respeito dele. Ele foi perseguido por sua integridade em entregar a palavra de Deus. Se ao se referir ao profeta, o rei reconheceu o compromisso de Micaías com o próprio Deus, o mensageiro que foi buscá-lo e as pessoas que ouviram profetizar, testemunharam da integridade dele em relação à palavra do Senhor. Inclusive, ele já foi intimidado no sujeito que o trouxe, né? Os irmãos leram o texto e quem foi buscar falou assim, olha, de antemão já te digo que está todo mundo falando isso, vê se você vai na mesma linha. Vai na mesma direção que vai dar tudo, vai ficar bom para todo mundo. Os 400 já disseram que é para ir. É isso? O mensageiro que foi chamá-lo, verso 13, diz assim, veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Você vai pregar numa igreja, o sujeito vai te buscar no aeroporto, na rodoviária, onde quer que seja, e já fala o que você tem que pregar. Nas últimas semanas aí, todo mundo falou isso aqui. E foi bom, estava cheio, a oferta foi boa, está tudo funcionando. Aí você tem duas opções, né? Vai na mesma linha, ou diz o que Micaías disse. Micaías falou assim no versículo 14, juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Amém, querido? Esse é um compromisso de um profeta de Deus. Dizer o que o Senhor lhe mandar. Ser fiel a Cristo, ser fiel ao Evangelho, ser fiel às Escrituras, pregar todo o conselho de Deus, aquilo que Paulo disse aos presbíteros em Mileto. Eu passei aqui 3 anos e meio anunciando todo o conselho de Deus, dia e noite, não aquilo que era agradável só, não aquilo que era palatável somente, mas aquilo que era necessário para o crescimento, para a edificação de vocês. Estou livre do sangue de vocês, diz Paulo. Micaías a mesma coisa. Ele está dizendo isso. Eu vou dizer aquilo que o Senhor me mandar. Ele manteve os votos de um profeta, diferente de Jonas, mesmo diante de adversidades, amados irmãos. Porque isso custou caro para ele. Se ele fosse na mesma linha dos outros 400, ele ia entregar a palavra, Acabe ia morrer, e ele, dentro da lei de Israel, obviamente, seria apedrejado como falso profeta. Mas naquele momento de circunstancial difícil, está diante de 2 reis,
400 profetas, um mensageiro dizendo o que ele tem que falar. É isso, querido. É o que acontece com você, jovem, na universidade, que está em minoria, na sua família, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, que tem trama, que tem desvio, e você está ali como servo de Deus, assumindo a sua posição, não negociando a sua fé em Jesus. É isso que está acontecendo aqui. 400 profetas, 2 reis, um mensageiro, e o sujeito fala assim: eu vim aqui falar o que o Senhor me mandou falar. Não é aquilo que Acabe quer ouvir, não é aquilo que Josafá quer ouvir, mas aquilo que o Senhor me mandar falar, é isso que eu vou dizer. E ele fala exatamente isso. No primeiro momento, ele diz: pode ir, vai em frente, o Senhor é com você, ataque e serás vitorioso, o Senhor entregará nas mãos do rei. Ele está sendo sarcástico aqui. E aí Acabe pegou, Acabe percebeu que aquilo ali era uma ironia. Em outras palavras, ele sempre fala o que é ruim, dessa vez vai me vergonhar diante do rei de Judá, vai me vergonhar diante de Josafá. E aí Acabe aperta o profeta. Ele diz o seguinte: quantas vezes, verso 16, devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? No fundo ele sabia. No fundo ele sabia que Deus não estava com ele. Mas são 400 profetas, é uma oportunidade de um negócio, né? O rei de Judá vai estar comigo, vamos juntar forças, eu preciso retomar esse território, vai que cola, né? Vai que Deus muda de ideia. Mas aí, irmãos, esse homem tem compromisso com a palavra de Deus, tem integridade, independente se isso vai trazer problemas e prejuízos para ele, porque o compromisso dele é com Deus, é ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel à vocação que recebeu de Deus. E aí então ele vai dizer o que o Senhor mandou ele falar. Versículo 17, então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Ou seja, quem lidera aqui vai morrer, vai baixar a sepultura. Cada um volte para casa em paz. E aí o rei de Israel disse a Josafá: não falei? Eu não lhe disse? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito. E aí, irmãos, no decorrer do texto, os irmãos vão perceber que os profetas ficaram completamente irados, né? Ele acabou com a farra, porque são 400 profetas comendo à mesa de Jezabel. É gente sustentada, né? É gente que fala o que as pessoas querem ouvir e vão se mantendo assim. E ele então diz que o Senhor permitiu que um espírito mentiroso falasse na boca daqueles homens, e um deles deu uma bofetada em Micaías, né? E aí o rei diz para ele, ordena no verso 26, envie Micaías de volta a Amon. Veja a consequência de ser fiel a Deus. O governador da cidade é Joás, filho do rei, digo: assim diz o rei, ponho este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Aí não, né? Aí não, né? Aí ele tem que dizer o seguinte: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por mim. E Acabe morreu. Se você ler o texto, Acabe se disfarça, não senta junto com Josafá, e aí alguém atira ao ermo e pega nele. Não tem jeito. Deus é soberano, a sua palavra é a verdade, a sua palavra vai se cumprir. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus nos chama a essa fidelidade, querido. Deus nos chama nesse tempo tão confuso do nosso meio chamado evangélico, com mensagens completamente desconectadas do Evangelho, da fidelidade ao Senhor. Deus nos chama a perseverarmos nele, a pregarmos o conselho de Deus, a sermos fiéis às Escrituras. A dependência
de colocarmos em Cristo Jesus a nossa fé exclusiva nele, salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, dependência do Espírito Santo, a cada dia, na missão da igreja. A igreja foi revestida pelo Espírito, então é no Espírito Santo que a igreja avança, na dependência do Senhor, como a igreja de Antioquia, que orava, que buscava, que se rendia, com vida santa, em resposta à obra do Senhor nas nossas vidas, comprometida até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas aí, amados, nós temos a indicação na palavra de Deus, assim como na história de Micaías, de que ao assumirmos uma posição de obediência fiel ao Senhor e à sua palavra, também experimentaremos oposição. Jesus aqui em João capítulo 15, ele diz, olha, se chamar o dono da casa de Beelzebu, imagine os criados. No versículo 19, ele vai dizer, se o mundo persegue vocês, perseguiu a mim primeiro, mas eu escolhi vocês. Se vocês pertencessem a esse sistema, o mundo amaria o que era de vocês, mas eu escolhi vocês. Eu chamei vocês para darem frutos, frutos que permaneçam. E nós somos chamados, então, a obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém? Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Inevitável isso. Assumir um compromisso com o Evangelho, com Cristo. Alguns irmãos aqui que estão no meio acadêmico, dificuldade de conseguir uma bolsa, numa pesquisa, dependendo da linha da sua pesquisa, do seu compromisso com Jesus, e daí por diante. Algumas portas que se fecham, mas nós confiamos naquele que abre a porta que ninguém pode fechar, naquele que é a porta. Eu sou a porta. E quando nós entramos pela porta, nós nos deparamos com um caminho. Ele não é somente a porta, ele também é o caminho. É uma jornada de fé que tem as suas consequências na eternidade. Louvado seja Deus. Não é um caminho só para essa vida. Andar com Jesus não é só para esse tempo. É para a eternidade. E eu quero concluir essa reflexão com algo também interessante que nós aprendemos com Micaías, algo que está além dele. Ele também foi testemunha da grande história. Porque, amados irmãos, a história da Escritura, a grande história narrada nas Escrituras, não é sobre Acabe, Josafá, Micaías, Davi, Moisés. A grande história da Escritura é a história da redenção, do plano eterno de Deus de resgatar homens e mulheres que se desconectaram dele, que foram criados à sua imagem e semelhança, criados para terem comunhão com ele, mas romperam com Deus. Mas no mesmo capítulo 3 de Gênesis, em que nós temos o relato da queda, nós temos um anúncio de redenção. Viria alguém, descendente de Judá, descendente de Davi, que iria cumprir a nova aliança, queria morrer em nosso lugar, queria ser o nosso substituto na cruz, que ia levar a ira desse Deus santo, a santidade que foi ultrajada pela desobediência dos nossos pais. Jesus fez recair sobre ele todo o nosso pecado, a ira do Pai foi descarregada sobre ele para que eu e você fôssemos livres da condenação eterna e nos tornássemos filhos de Deus, filhas de Deus, adotados em Cristo, numa relação agora de adoradores, de filhos, de comunhão com o Senhor. Ao entregar ao rei Acabe a visão recebida de Deus, Micaías citou as mesmas palavras citadas pelo Senhor Jesus no seu ministério terreno, séculos mais tarde. Ele diz, do versículo 17, vi o Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E aí nós chegamos em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, que Jesus estava pregando o Evangelho, e ele vê uma grande multidão, e ele se compadece dessa grande multidão, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas
que não tem pastor. E é exatamente essa visão que Micaías teve. Ser ovelhas sem pastor, naqueles dias, seria a ideia do povo de Israel ser disperso, porque o rei, a autoridade, aquele que foi colocado para guiar aquele povo, morreria. Mas, sob a liderança de Jesus, o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, nós podemos andar em perfeita segurança e confiança nele. Nós não temos somente um Salvador que pagou a nossa dívida, nós temos alguém que guia a nossa vida agora, que tem uma direção para nós. Eu queria convidar você a abrir comigo em João capítulo 10. O que nós temos em Jesus? O que nós encontramos em Jesus? João capítulo 10, nele nós temos segurança de salvação eterna. No verso 11 de João capítulo 10, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nos versículos 27 e 28, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Essa é a relação que Deus quer ter com você. A condição é que você creia nele. Essas promessas são para homens e mulheres que reconhecem que são pecadores e pecadoras, que não podem se autossalvar, mas que depositam toda a sua fé em Cristo Jesus. São aqueles que ele chama de as minhas ovelhas. Gente que ouviu a sua voz, gente que creu no Evangelho, que reconhece que não pode ser salvo por méritos humanos, mas somente por aquilo que Cristo fez e quem ele é. Em Jesus, nós também encontramos promessa de vida abundante, versículo 10, vida plena. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Louvado seja Deus. Se nós estávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, agora nós temos vida. Ele nos deu vida, amados irmãos. E nós temos também certeza de uma direção confiável. No versículo 4 ele diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Aleluia! Vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Vai adiante. Direção segura. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a viver agora sob a liderança de Cristo, sob a direção do Espírito Santo. Romanos 8 diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Lembra de Josafá? Nós vamos entrar nesse empreendimento, mas busca primeiro o conselho do Senhor. Será que esse Deus não tem uma direção? Jesus está dizendo que sim. Nós não somos mais como ovelhas sem pastor. Nós não estamos mais à mercê dos ataques do nosso adversário. Nós estamos debaixo de uma aliança que foi selada no sangue do Cordeiro. E ao se tornar o nosso pastor, Ele é quem lidera agora a nossa vida. Nos deu vida em abundância, nos deu segurança de vida eterna. Ninguém pode arrebatar você da minha mão. Mas Ele está dizendo, Ele vai à frente, o bom pastor vai à frente. Ele nos guia, Ele nos orienta, vai adiante delas, não vai atrás, vai adiante delas, vai nos conduzindo e nos conduz pela sua palavra. Estas o seguem porque conhecem a sua voz. Há uma palavra, querido, há uma direção, há o testemunho do Espírito em nós, que nos guia a toda a verdade, que nos consola, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos orar como convém. Então, meus amados, no Senhor, nós temos segurança, nós temos direção, nós temos um pastor. Os pastores que Ele coloca aqui na terra são auxiliares. Eu sou um mero pastor auxiliar. Conforme um teólogo dizia, pastor desnecessário.
Eu quero ser cada vez mais desnecessário, para que Jesus apareça cada vez mais na sua vida. Para que Ele, de fato, seja aquele que guia a sua vida. Nós apontamos o caminho, mas Ele que é o pastor. Ele quem conduz, Ele quem guarda, Ele quem livra, Ele quem protege, Ele que repreende o maligno. Ele que vela pela sua vida 24 horas. O guarda de Israel não dorme nem cochila. Aquele que te guarda não dorme, por isso você pode dormir. Por que nós podemos dormir? Porque aquele que nos guarda não dorme, aleluia. Vela por nós, nos protege. Agora, esta segurança de salvação eterna, essa promessa de vida abundante, essa direção confiável, só se tornam reais na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados e depositam inteiramente a sua confiança em Jesus Cristo como seu substituto e redentor. A Bíblia chama isso de conversão. E Pedro usa essa ideia da ovelha se voltando, né, se convertendo ao pastor da sua alma. 1 de Pedro, capítulo 2, um texto lindíssimo, refletimos há um tempo atrás nessa carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21, ele diz: para isso vocês foram chamados. Deus nos chamou um dia. Para que Deus nos chamou? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Aquele vizinho que empurra o lixo para a sua porta, não joga para dele de volta, não, meu. Embala aquilo e leva, bota num latão aí. Não revidava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Verso 24, Ele mesmo levou em seu corpo, aleluia, os nossos pecados. Se não fosse isso, a gente estava preso ainda, querido. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Qual é o propósito? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Aleluia. Veja como é que Pedro termina esse capítulo. Pois vocês eram como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, longe, distante, mas agora, Pedro está escrevendo para crente, para gente que ouviu a mensagem do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, depositou a sua fé em Cristo, mas agora se converteram a quem? Ao pastor e bispo de suas almas. O P e o B estão maiúsculos aí. Não é qualquer pastor não, querido. É o pastor e bispo das suas almas, é o Senhor. Ele é o pastor. Nós somos pastores auxiliares, mas Ele é o pastor. Ele pagou para resgatar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? 3 aplicações. A primeira delas, você já se converteu a Cristo? Ou ainda vive no mundo como ovelha sem pastor? O problema de viver como ovelha sem pastor, dentre uns, é que os predadores da ovelha são mais fortes do que ela. Todos eles. Como dizem os nossos irmãos lá em Portugal, não há hipótese. Não há hipótese. Se for atacado, não há hipótese. Só tem um jeito. O pastor tem que estar perto. Para você vencer os ataques do leão, do lobo, do urso, quem quer que seja, só se estiver em comunhão com o pastor. E Jesus nos promete estar conosco todos os dias até a consumação do século. Não somos mais como ovelhas sem pastor, mas aquelas pessoas que ainda não receberam a Cristo vivem nessa condição. Estão correndo um perigo terrível e às vezes não se despertaram para isso. Viver como ovelha sem pastor é ser vulnerável aos ataques espirituais, é não ter segurança, descanso, direção. Deus quer que você desfrute disso, da segurança, da direção, da proteção que só Ele pode te oferecer. Só debaixo do sangue do Cordeiro você está protegido e guardado.
Segunda pergunta, a sua vocação é inegociável? Deus chamou você, meu irmão. Deus nos chamou para a fé, Deus nos chamou a pertencermos a Cristo. Isso é um chamado para todos nós, mas Deus também nos deu uma vocação, um dom, um chamado, um ministério. E nós somos o tempo todo bombardeados. E o Senhor nos chama ao mesmo compromisso de Micaías, de pregarmos aquilo que o Senhor manda a gente pregar, de sermos fiéis a Deus, de não termos como referência outras realidades, mas aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. E nós precisamos ser comprometidos com isso. Não podemos baixar o nível, não, nós queremos que a igreja esteja lotada de gente, então a gente vai começar a dar uma alargada na porta. A porta por si só já é estreita. Então, querido, a gente tem que ser fiel a Deus. Ela é estreita, mas o Senhor tira toda a bagagem necessária para você passar. Quando Jesus de fato nos lava, quebra o jugo sobre nós, nos torna livres agora para caminharmos com o Senhor, servirmos ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Terceira aplicação, você tem glorificado a Deus com o seu testemunho cristão. Quando Acabe fez menção de Micaías, ele falou o seguinte: esse sujeito, ele pode não falar aquilo que eu quero ouvir, mas nós podemos consultar o conselho do Senhor por ele. Foi aquilo que aquela mulher disse para Elias, 1 Reis 17, o último versículo: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. A mulher falou isso, aquela senhora, aquela viúva que recebeu Elias, ela perdeu o filho, ela ficou desesperada, e Elias vai lá, ora, a criança ressuscita, e o último versículo de 1 Reis 17 é: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade, que você não brinca com o evangelho, que você não brinca com o Senhor, com esse nome de cristão, que nós sejamos fiéis ao Senhor, no testemunho de Cristo, sendo fiéis a Cristo no nosso dia a dia, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Quem sabe nessa manhã, neste lugar, o Senhor conhece cada um de nós, ainda há aqui ovelhas sem pastor. E nós vamos orar. Pode ficar de pé, nós vamos orar. O Senhor está chamando você. Ele quer ser o teu pastor. Ele quer ser aquele que vai guiar a sua vida espiritual. A igreja de olhos fechados, eu quero orar por você. Você que está em casa ouvindo essa palavra, ou talvez num outro momento. Você é uma ovelha sem pastor, você é alguém que não tem direção espiritual, a sua vida ainda não está segura nas mãos de Jesus. Abra o seu coração agora. A igreja está orando. Talvez há alguém aqui nessa manhã que diga: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Quero que o Senhor vá à minha frente. Que o Senhor me aconselhe, que o Senhor me guie, que o Senhor me salve. Só o Senhor pode salvar, perdoar pecados, me dar a vida eterna. Eu não consigo isso por mim mesmo. E hoje eu abro o meu coração e reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como pastor da minha alma. Na linguagem de Pedro, convertendo-se ao pastor e bispo da sua alma. Isso é obra do Espírito. O Senhor vai trabalhando no coração. E quem sabe hoje é o teu dia de dizer: Senhor, eu te recebo como meu Salvador e Senhor, como meu pastor. Onde você está? A igreja está orando por você. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje o Senhor vai ser o meu Salvador, o Senhor da minha vida, o meu pastor. Queria que você levantasse uma de suas mãos. Se há alguém nessa condição, eu quero orar por você. Você gostaria de receber Jesus Cristo como Senhor, pastor da sua vida. Onde você está? Levante bem alto uma de suas mãos. Se há alguém, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Fique à vontade, você deseja, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você quer dizer: Senhor, hoje eu quero ser sua ovelha. Quero que o Senhor guie a minha vida. Onde você está? Levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Está levantando a mão.
Glória a Deus. Glória a Deus. Você que levantou sua mão, feche seus olhos aí onde você está. E repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. De hoje em diante, a minha vida será tua, para a tua glória. Guia a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. As pessoas que levantaram a sua mão no final do culto, que quiserem vir falar comigo, estou à sua disposição para orar com você. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor.